Como exercício, vamos implementar uma classe capaz de representar vetores. O objetivo é criar uma classe denominada vetor que seja capaz de representar vetores algébricos de qualquer dimensão, usando a alocação dinâmica de memória. Em um contexto mais realista, um contexto profissional, eu poderia parar a especificação por aqui, porque todo o resto está mais ou menos subentendido nessa capacidade de representar bem um vetor. Aqui, como estamos iniciando o desenvolvimento de classes, eu vou ser mais detalhado na especificação, dizendo que a classe vetor tem que ter aquelas funcionalidades obrigatórias e as recomendáveis para a classe. Por exemplo, ela tem que ter os construtores, o destrutor e os operadores que são obrigatórios em classes que envolvem alocação dinâmica de memória. O construtor default, o construtor por cópia e por movimento, o destrutor e o operador de atribuição, tanto por cópia quanto por movimento. Além disso, a classe vetor deve ter um construtor específico que receba como parâmetro a dimensão. Você deve poder criar vetor de 5 elementos, de 10 elementos. Além disso, tem que ter funções de consulta, tanto a dimensão, que retorna o tamanho do vetor, essa função de consulta deve se denominar size, quanto ao valor de um elemento específico da classe. Deve ser sobrecarregado o operador cochete, que recebe como parâmetro o índice do elemento do vetor que você quer que ela retorne. Deve ter também funções de alteração, tanto para alterar um elemento do vetor, que seria a função set, e a função pushback, que é para alterar indiretamente o tamanho, como? Adicionando um elemento ao vetor. Então, se o vetor tinha 5 elementos, passará a ter 6, deve ter os métodos de entrada e saída para imprimir e ler de teclado, e deve ter as operações algébricas básicas que são feitas com vetores. Somar e subtrair vetores, tirar o negativo de um vetor, calcular a norma e fazer o produto escalar e vetorial desses dois vetores. A implementação dessa classe eu sugiro como um exercício que seja feito por vocês. Então, neste momento, o ideal é que vocês suspendam a visualização desse vídeo, tentem fazer a sua implementação e depois retornem aqui ao vídeo e podem verificar no SIGA como é que eu implementei a classe vetor. Um vetor é um array unidimensional de números reais. Então, a classe vetor vai precisar daquelas informações que são necessárias para todos os arrays unidimensionais. Um inteiro com a dimensão e um ponteiro para double que contém os elementos do vetor. Em seguida, como funções públicas nas classes, nós vamos criar os construtores obrigatórios. O primeiro é o construtor default, que não recebe nenhum parâmetro. Esse construtor, como é muito simples, eu fiz aqui ele com uma função embutida, inline. Então, ao chamar o construtor default, o parâmetro n, que é a dimensão, vai ser inicializado com 0 e o ponteiro x vai ser inicializado com null ptr. Feitas as inicializações, não há nada a ser feito no código, então o código é vazio. Depois, como a função envolve ponteiros que vão ser alocados dinamicamente, a gente precisa obrigatoriamente fazer o construtor por cópia, que recebe como parâmetro um outro vetor, passado por referência constante, e o construtor por movimento, que recebe como parâmetro uma referência a um vetor provisório, não constante, já que ele vai ser zerado, e indicado com o flag noExcepted. Depois a gente tem outro construtor, que não é uma obrigatoriedade, mas é necessário em função da natureza da classe vetor. É como criar um vetor passando como parâmetro um inteiro, que é a dimensão que a gente deseja que esse vetor seja criado, quantos elementos o vetor vai ter. Esse construtor específico seria candidato a ser conversor de inteiro para vetor, mas ele não deve ser usado como conversor, por isso que eu coloquei o explicit aqui na frente. Por que ele não deve ser usado? Porque converter um inteiro para o vetor, eu esperaria que converter o número 5 para o vetor. Eu vou criar um vetor de um elemento, cujo valor deste elemento é 5. Essa é a conversão que a gente esperaria para converter um número para um vetor. Mas se eu não colocar esse explícito aqui, o que é que esse construtor aqui faz? Quando eu passo 5, ele cria um vetor de 5 elementos inicializados com seu valor inicial, 0 ou lixo. Não é isso que eu esperaria que acontecesse. Então, eu vou colocar explícito para que não ocorra
essa conversão automática de inteiro para vetor, pelo menos não dessa forma que esse construtor aqui faz. Preciso do destrutor, do operador de atribuição por cópia e por movimento, as funções de consulta size, que retorna a dimensão do vetor. Como é muito simples, eu implementei ela aqui inline, ela só retorna o valor de n, e a outra função de consulta, operator cochete, que eu passo o índice e ela me retorna o valor double correspondente ao iésimo elemento. Tenho também as duas funções de alteração set, que atribui um novo valor ao iésimo elemento, e a função pushback, que acrescenta um elemento no final do vetor, eu passo como parâmetro o valor desse novo elemento. Os operadores de inserção e de extração, menor, menor, maior, maior, recebem como primeiro parâmetro de uma função clássica a stream em cima da qual eles vão operar, passada por referência. E como segundo parâmetro, o elemento que vai ser inserido ou extraído. No caso é um vetor, quando a gente quer inserir passa por referência constante, quando a gente quer extrair passa por referência não constante que pode ser alterada. E ambas as funções retornam o stream por referência. As funções precisam alterar os dados privados da classe, então são declaradas como amigas da classe. Depois nós temos os operadores aritméticos. A soma e a subtração são operações que manipulam dois vetores. Então, como a gente vai sobrecarregar o operator mais utilizando dois parâmetros do mesmo tipo, do tipo vetor, é recomendável que a gente faça essa sobrecarga utilizando função clássica e não função menos, que retorna um vetor com o resultado da operação. Como precisa manipular dados privados, também foram declaradas como funções amigas da classe. O operador menos unário, que faz o negativo de um vetor, esse a gente implementa como uma função membro, que não recebe nenhum parâmetro, porque ele opera em cima de dis, e retorna um vetor que é o negativo de dis. Como negar um objeto não altera esse objeto, ele retorna o negativo desse objeto, então esta função membro é declarada como constante, já que não altera dis. Depois, outras operações que dizem respeito ao vetor, a norma, uma função membro que retorna um duplo com o módulo do vetor, o produto escalar, como faz uma operação em cima de dois vetores, dois dados do mesmo tipo, a gente declarou como uma função clássica que retorna o double e é uma função amiga. E o produto vetorial de dois vetores retorna um vetor, também é uma função amiga da classe vetor. A implementação dessa classe está feita no arquivo vetor.cpp. Eu incluí a biblioteca matemática, porque eu vou precisar usar a função sqrt, e incluí o vetor.h, onde a classe está declarada. Fiz também uso em namespace std para facilitar a implementação. O construtor por cópia recebe como parâmetro uma referência constante a um vetor v, e como todo construtor, a primeira parte dele deve ser a inicialização dos dados mesmos, que são n e x. No caso, o n de dis vai ser inicializado como sendo uma cópia do n de v. E o ponteiro x de dis vai ter uma inicialização condicional, usando um ternário. Se n for maior do que zero, então x vai ser inicializado com o primeiro valor possível para o ternário, que é um new double n. Já se n não satisfizer essa condição, por exemplo, se n for zero, x vai ser inicializado com null ptr. Em seguida, eu vou fazer a cópia dos elementos de v para dis. For i de 0 a n, o xi de dis recebe o valor do equivalente xi de v. Claro que se n for 0, esse for não vai entrar nenhuma vez e nada será executado. No construtor por movimento, nós temos duas alternativas. Na primeira, eu inicializo o n de dis como sendo uma cópia do n de v e o x de dis, o ponteiro, apontando para a mesma área, sendo uma cópia do x de v. E depois eu zero o n e o x do temporário. A outra alternativa seria inicializar n com 0 e x com null ptr, ou seja, eu inicializo dis como vazio e depois troco o conteúdo vazio para passar a ser o de v e o conteúdo de v para passar a ser o conteúdo de dis.
O construtor específico da classe vetor recebe como parâmetro inteiro, que é a indicação da dimensão que o usuário deseja que o vetor seja criado, ou seja, com quantos elementos ele deve ser criado. Aqui a gente só tem que tomar cuidado que, como esse é um dado fornecido pelo usuário, o usuário pode chamar incorretamente, passando como parâmetro um valor inválido, por exemplo, um valor negativo. Então, a inicialização do dado membro n de dis, a gente vai fazer de forma condicional. Se o parâmetro num for maior do que zero, então eu vou inicializar n com o mesmo valor de num. Só se num for menor ou igual que zero, aí eu inicializo com o valor zero. Para inicializar o ponteiro, a gente também vai fazer uma inicialização condicional, já utilizando o valor de n, que eu já tenho garantia que ele é zero ou maior que zero. Se ele for maior do que zero, eu vou inicializar x com o valor de uma alocação, um new double, alocando uma área para caber n elementos. E eu já passo um inicializador para esse new, dizendo que todos os n elementos que vão ser alocados devem ser inicializados com o valor zero. Já se n for igual a zero, x vai ser inicializado com valor no PTR. Como toda a inicialização está feita aqui, não há necessidade de mais nada a ser feito no código do construtor propriamente dito. O destrutor é obrigatório, já que a classe envolve a alocação de memória, então eu deleto o ponteiro x. O operador de atribuição por cópia, eu primeiro faço o teste de autoatribuição e depois vem uma coisa parecida com o destrutor, seguida de uma coisa parecida com o construtor por cópia. Apenas que aqui eu fiz isso de forma mais otimizada. Em vez de sempre deletar o conteúdo antigo, eu testo se a dimensão antiga e a nova são ou não idênticas. Se forem iguais, eu não preciso deletar e alocar de novo. Já se forem diferentes, deleto o antigo valor de x, faço n ser igual a n de v e aloco x para ele ser igual a new double n ou c no PTR. E em qualquer caso, quer tenha desalocado e alocado ou tenha mantido a área anterior, eu faço a cópia aí de 0 a n, xi recebe o valor do xi de v. E termino retornando dis, como deve aparecer em todo operador de atribuição. No operador de atribuição por movimento, a gente tem duas alternativas. Primeiro eu faço o teste de autoatribuição e neste caso aqui eu sempre deleto x e faço x passar a ter o mesmo valor de v.x, ou seja, o x de dis aponta para a área que pertencia a v. Eu faço o movimento, eu movo esse conteúdo do vetor antigo para o novo. E zero o conteúdo do vetor temporário, faço v.x igual a no PTR, para quando for chamado o destrutor da variável provisória v, esta área não ser desalocada, porque ela agora pertence a x. Ao final, retorna uma referência a dis. A alternativa é, em vez de eu inicializar dis igual a v e depois fazer v ser zero, eu posso inicializar dis vazio e depois permutar dis com v. O cochete retorna x índice i, mas antes eu testo se o índice está correto, dentro da faixa de 0 a n-1. Se estiver incorreto, eu retorno 0 e emito uma mensagem de erro. Para alterar o valor, também faço o teste de índice. Se estiver tudo correto, eu atribuo ao parâmetro como sendo o novo valor de x índice i. Em seguida, nós temos a função pushback, que é para aumentar o tamanho do vetor, acrescentar um novo valor como sendo o último elemento. Aqui, como é recomendado nas boas técnicas de programação, a gente vai evitar de manipular esse vetor utilizando as funções básicas de alocação e desalocação dinâmica de memória, ou seja, a gente vai tentar não empregar nem new nem delete. Por quê? Porque a gente tenta restringir a utilização dessas funções às funcionalidades mais básicas, aos construtores e aos operadores de atribuição. Aqui a gente vai fazer esse vetor aumentar de tamanho utilizando essas funções básicas que já existem. Então, o algoritmo que a gente se lembra, o algoritmo clássico em 7 passos para fazer um array aumentar de tamanho, envolve a gente criar uma área temporária e mover todos os elementos da área antiga para a nova. A gente vai fazer a criação da nova área usando o construtor da classe vetor. Eu criei prov, que é um vetor de n mais 1 elementos, que são os passos 1 e 2 daquele algoritmo. Depois eu copio todos os elementos de dis para prov.
É o passo 3 do algoritmo. Em seguida, eu copio o novo valor para ser o último elemento de prove. É o passo 4 do algoritmo. Em seguida, eu faço dis receber o valor de prove. Isso corresponde aos passos 5, 6 e 7 do algoritmo. Faço o ponteiro de dis apontar para a nova área, deleto a área antiga e incremento o valor de n. Aqui a gente só tem que prestar atenção que se eu fizesse dis igual a prove, sem esse move aqui, eu estava fazendo uma cópia de uma variável com nome, prove, não é um temporário. Então o que é que eu ia fazer? Ia utilizar o operador de atribuição por cópia. Então eu ia fazer uma cópia de prove e atribuir a dis. Só que isso não é eficiente porque eu sei que prove é uma variável local desta função aqui e que logo após essa linha aqui a função vai encerrar e a variável prove não vai mais ser necessária. Então, para evitar a criação de uma cópia de prove para atribuir ao dis, eu vou tentar utilizar o operador de atribuição por movimento e não por cópia. Para isso, eu preciso que a coisa que está sendo atribuída, ou seja, quem está à direita do operador de atribuição, seja uma variável temporária. A gente faz isso utilizando a função move. Move de uma variável cria um temporário equivalente a esta variável. Então, quando eu fizer dis receber o prove temporário, então a área de memória que está alocada para prove vai ser movida para dis sem fazer uma cópia desnecessária. As funções que implementam entrada e saída, que foram declaradas como friend, recebe onde imprimir e o vetor que eu devo imprimir, passado por referência por economia constante, já que ela não pode ser modificada, e retornam a string para poder ser encadeadas. Então, eu imprimo um colchete, imprimo o valor de todos os elementos, se ele não for o último, eu imprimo um ponto e vírgula para separar do seguinte, ao final, imprimo o fecha colchete e retorno a string. Leio um vetor de um string x, eu faço um for e leio em sequência o valor de cada um dos elementos v.xi e retorno a string. Para calcular a soma de dois vetores, na função clássica operator mais, que recebe como parâmetro v1 e v2, a gente começa fazendo o que deve ser feito na boa programação em qualquer função, que é checar os parâmetros e ver se eles são adequados para serem utilizados nessa função. No caso, dois vetores, para serem somados, têm de ter a mesma dimensão. Então, se o n de v1 e o n de v2 são diferentes, eu imprimo uma mensagem de erro e retorno um vetor vazio. Para isso, eu estou criando uma variável sem nome vazia, chamando o construtor default da classe vetor. Se passou dessa fase, então os parâmetros são compatíveis, eu crio um vetor provisório que tem o mesmo tamanho do vetor v1, que é igual ao tamanho do v2, porque a gente já testou. Usando o construtor específico, você passa como parâmetro a dimensão desejada. Depois eu inicializo cada um desses elementos do vetor prove, que eu acabei de criar, como sendo a soma dos elementos correspondentes em v1 e v2. E depois retorno prove. Para fazer a subtração é muito parecido, testo, crio um provisório e cada elemento do vetor prove vai ser a subtração dos elementos correspondentes em v1 e v2. Para calcular o negativo de um vetor, eu vou usar a função membro, operator menor da classe vetor, uma função membro que não altera dis, ela é const. Eu crio o vetor provisório com a mesma dimensão do n de dis e faço cada um dos elementos de prove ser o negativo de dis. Para calcular a norma euclidiana, inicializo a soma com zero e faço soma igual a soma mais cada elemento de dis multiplicado por si mesmo. Então, o somatório dos quadrados, depois tiro a raiz quadrada. Para fazer o produto escalar, testo se as dimensões são a mesma, crio essa variável somatória prove inicializada com zero e faço prove ser prove mais o produto do elemento correspondente em v1 e em v2 e retorno prove. Produto vetorial só está definido para vetores de dimensão 3. Eu testo se os dois vetores têm a dimensão adequada, crio a variável prove também de dimensão 3 e calculo cada um dos elementos de prove usando a fórmula apropriada da álgebra para cálculo de produto vetorial.
O programa principal não faz parte da implementação da classe. Essa classe é destinada a ter um uso genérico. Eu posso utilizá-la para implementar vetores em qualquer programa que precise de um objeto desse tipo. O programa principal aqui é um programa de teste, para a gente testar que a nossa classe executa este programa e qualquer outro que precise de vetores. Aqui eu escolhi como exemplo algumas funções para testar boa parte do que foi implementado na classe. Chamei 3 construtores, o default, e chamei 2 vezes o construtor específico que eu passo como parâmetro a dimensão que eu quero. Então, V1 e V2 são vetores de dimensão 3. O primeiro, eu indico que quero que o usuário digite um vetor com 3 elementos e espero esse dado do teclado. O segundo, eu fixo diretamente no código o valor dos elementos 0, 1 e 2, imprimo o valor deste vetor, aí depois imprimo a soma de V1 para V2. Note que eu não armazenei a soma em nenhuma variável vetor específica. Eu estou imprimindo diretamente a variável sem nome, que é o resultado da soma. Da mesma forma, imprimi o produto escalar. Aqui eu fiz diferente, eu armazenei em um vetor específico. Eu fiz V3, receber o resultado do produto vetorial entre V1 e V2 e depois imprimi V3. V3 é um vetor de 3 elementos, depois eu acrescentei mais 2, um elemento de valor 13 e um novo elemento de valor 15, e mandei imprimir o vetor aumentado. Deve imprimir um vetor de 5 elementos. Se eu compilo e executo esse programa, eu vou ter o resultado esperado. Entrar um vetor de elementos 1, 2 e 3, ele imprime que o segundo vetor é 1.2 menos 3.4 é 0.33, que são os elementos que eu inseri manualmente no código. Imprimo a soma de V1 mais V2, o produto escalar de V1 e V2, o vetorial e o vetor aumentado, que agora é um vetor de 5 elementos, os últimos sendo 13 e 15.